são empresas que têm jornalistas contratados, ou seja, toda uma folha de pagamento de profissionais que trabalham com determinados princípios e trabalham com linhas editoriais que representam aqueles conglomerados de mídia. E quando você olha para as redes sociais, por exemplo, os grandes funcionários e criadores de informação são os usuários, né? Você inverte um pouco a lógica, o usuário está fornecendo o conteúdo, o usuário está dando dinheiro para aquela empresa, gastando tempo ali criando conteúdo, então ele funciona numa lógica diferente. Se a gente tivesse mais veículos de mídia, mais acesso à informação, seria muito mais fácil de combater isso de fato. Eu tenho que pensar, gente, sobre a questão do paywall, porque em teoria é isso. Eu não sei como que os jornais funcionariam sem o paywall hoje em dia, né? Não sei, vocês pensam sobre isso? Honestamente, assim? Então, eu acho que é uma O que você questão acha? de talvez buscar mais investidores, né? Mais grandes empresas que paguem, né, por anúncios. E assim, eu, por exemplo, eu sou assinante do jornal. Eu gosto de ler jornal impresso, né? Eu leio a folha impressa. E por isso eu tenho acesso a basicamente qualquer coisa da folha. E eu de alguma forma, eu ajudo, né? Esse assinante do jornal, pô, ele dá uma força, diminuiu bastante. Eu acho que eles tinham que fazer um esquema, acho que liberar, eu acho que primeiramente liberar mais o limite do que as pessoas podem acessar de graça, cara. Esse é um momento mais do que essencial. E aí eu justamente converter em acesso. Eles não ficam o tempo todo atrás de cliques, né? De mostrar isso para os anunciantes. Falar, ó, olha quantas pessoas acessaram essa reportagem aqui. E você pode ter um anúncio vinculado a uma notícia verdadeira e não a fake news, né? Porque a gente até ia tocar nesse ponto, vai tocar, mas eu já antecipo, com relação a essa questão, né, dos caras, o Google, tal, o Facebook, você paga e eles espalham o anúncio, né, o seu anúncio, e muita gente está tendo anúncio vinculado a sites de extrema direita sem saber, né? Porque eles fazem todo esse... Então, assim, acho que você oferecer para as empresas de que, meu, você vai estar dando credibilidade à sua empresa ao veicular a sua marca a uma notícia verdadeira, a uma apuração, ao jornalismo tradicional. Eu acho que seria meio por aí. Essa coisa do paywall, ela é muito cruel, porque você... É isso, se você não consegue achar mais incentivos externos para que o público queira contratar aquele jornal, queira assinar aquele jornal, você fica num lugar preso, e as redes sociais também não ajudam o jornal se tornar atrativo, porque, na verdade, o que eles querem é o conteúdo dos usuários. Então, toda vez que você posta, não sei se você já tiver essa percepção, quando você posta uma notícia na rede social de um veículo grande, por exemplo, o seu alcance é muito menor do que se você postar uma coisa pessoal sua falando, tô com raiva do meu avô, que é um louco, sabe? Eu acho que também tem uma coisa de ajudar a informar, que as redes sociais também deveriam ajudar as pessoas a acessarem mais isso, porque elas são hoje a fonte prioritária de informação. O WhatsApp já é, no Brasil, a fonte número 1 citada como a plataforma número 1 citada como fonte de informação. Só que o WhatsApp não é um jornal, né? Você lê a manchete. E a manchete não te dá, em geral, não dá o contexto da história inteira, né? E é muito fácil, inclusive, você brincar e fazer manchete falsa. Então, inclusive, eu acho uma guerra de mídias poderosas diferentes, porque enquanto as redes sociais permitem que veículos que trabalhem minimamente com padrões de qualidade, que trabalhem de acordo com o Código de Ética de Jornalistas, por exemplo, tenham um alcance diminuído e tenham a sua credibilidade atacada por redes maliciosas, você aumenta ainda a perda da credibilidade no jornalismo, né? Todo mundo hoje questiona o jornalismo tradicional, mas não questiona, por exemplo, ler um jornal chamado, sabe, Folha do Interior do Paraná, ou um nome qualquer, desculpa, na verdade é melhor nem citar esse nome porque eu estou inventando. Enfim, um jornal autoproclamado, sabe, jornal
jornal popular os brasileiros. Brasil sem medo. Brasil sem medo. Eu falo, me matem. Então, as redes sociais estão contribuindo, inclusive, para que os jornais estejam presos nessa roda do paywall e não estão conseguindo difundir informação. Então, é isso, é uma solução de mercado que tem que ser encontrada, e determinadas informações, eu realmente acho que por vontade editorial tinham que estar liberadas, sabe? Todas as matérias mais robustas que eu li nos grandes veículos sobre coronavírus, ou, por exemplo, sobre desinformação, ou sobre atitudes de políticos que estão governando país ou estados e cidades, deveriam ser públicas. Eu acho que tem determinados conteúdos que faz sentido talvez você manter dentro de um paywall, porque é uma forma de receita desses veículos, mas quando a gente está falando, por exemplo, de pandemia, quando a gente está falando de formação midiática das pessoas em relação à política, em relação ao que os políticos estão fazendo, limitar esse acesso você criar um monte de uma sociedade que não consegue refletir sobre aquilo que está vivendo no momento atual, e só vai talvez descobrir o que viveu daqui a 30 anos, quando a gente tiver a informação mais digerida, sabe? Então eu concordo, eu acho que foi você que falou, né, Paulo, que tem determinados conteúdos que deveriam ser abertos, ponto, né? Sim, com certeza. E assim, aí é uma questão, né, existem os artigos de opinião. Talvez o cara, pro assinante se sentir mais exclusivo, se é essa a intenção, né, deixar as colunas, que eu acho importantíssimas também, mas beleza, é opinião, né, a gente pode não classificar como realmente informação, ainda mais em tempos de coronavírus, né? Bom, então, falar aqui, eu quero colocar em pauta um documentário que eu acho incrível, que é o Privacidade Hackeada, né, do Netflix, para mostrar para os nossos ouvintes, Laura, que isso não é um problema do Brasil, né? Esse é um problema de proporções, assim, nunca antes vistas na história da humanidade, eu acho, assim, no sentido de como isso ameaça, né, tantos lugares no mundo e de uma forma tão inimaginável, assim, para pessoa que não estuda efetivamente o tema, né, que não vai atrás de entender o que são efetivamente as fake news, quem está por trás dela, né, como aquele Breitbart News do Steve Bannon, e toda aquela confusão, né, que gerou desde a manipulação que o Putin faz na Rússia, né, até as eleições americanas do Donald Trump com a Cambridge Analytica, aquela empresa que trabalhou com Facebook e com Google e com outras Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia que hoje, né, é o bem mais valioso do mundo, é o asset mais valioso do mundo, inclusive superou o petróleo em 2018, como já falamos aqui. E como isso, qual é a sua visão sobre isso, né? Como a Vice tem atuado em relação, por exemplo, à eleição do Brexit, né? Que foi claramente uma eleição manipulada pelas fake news, né? Pela a desinformação que corroeu a cabeça até de um dos povos mais educados do mundo, né? Que é o pessoal da Grã-Bretanha, os ingleses, os escoceses, enfim. Queria que você falasse um pouco pra gente dessa sua perspectiva, e também daquele caso do genocídio étnico do Myanmar, né, que foi também encorajado por fake news, né, uma população de um país querendo eliminar outra por questões raciais, assim, e fomentadas por fake news, né, quem está por trás disso, né, porque como vocês já colocaram na pergunta anterior, existe ela é de graça, mas alguém está pagando, né? Alguém paga pela disseminação desse negócio. Quem tem interesse por trás disso, né? Tem uma coisa que dá para falar sobre a desinformação, é que ela é democrática, né? Ela atinge a todos nós, independente do país que você vive, independente da sua classe social ou do seu acesso à educação formal, você pode ser vítima. Não sei se vocês conseguem pensar em casos em que vocês caírem em fake news, mas eu tenho cotidianamente, inclusive por ver muita fake news, eu caio nisso mesmo estudando o tema, às vezes acabo acreditando em alguma coisa que não é verdade. A única fake news que eu caí até hoje foi do Marilyn Manson, que tirou a costela. Agora uma pergunta indiscreta. Eu queria saber se realmente você tirou as suas 2 costelas para um maior desempenho sexual. Foi para isso? No, I still have my rib. It's okay.
If I could suck my own dick, I would have no reason to be here right now. I would be busy. Faz tempo. Faz tempo. Essa é uma fake news antiga. Clássica. A gente está falando de, em alguns países, agentes estatais, governos, agências dos próprios estados. Então, a gente está falando, por exemplo, de Rússia, Israel, Coreia do Norte, que utilizam desinformação como arma de controle da população e arma de guerra contra outros países, ou em outros contextos políticos que não estão necessariamente dentro de governos, mas que querem chegar lá, e que usam de máquina de desinformação para manipular eleições e para conseguir mudar o jogo de maneira desigual em relação aos seus opositores. A gente pode falar também de empresas que fazem isso para derrotar outras empresas que são concorrentes no ramo. O que é importante falar é que a Cambridge Analytica, ela popularizou o problema da desinformação, mas parece que que só são eles que fazem isso, ou que eles são os malvados da história, mas na verdade é que todos os países têm um monte de empresa que fazem a mesma metodologia. Ela não é proibida, o que eles fazem, né? Ela não é proibida e muitas vezes ela é incentivada pelas plataformas. Então, foi muito interessante quando o escândalo veio à tona de manipulação do Brexit através da Cambridge Analytica, por exemplo. Mas isso acontece aqui no Brasil. É possível hoje, se você tiver um pouco de dinheiro, contratar uma empresa que faça isso para você e você consegue conquistar uma eleição, por exemplo, ou você pode conseguir derrotar um opositor seu em alguma seara particular que você esteja buscando. Qual que é a questão em relação a isso? É que toda vez que a gente fala sobre desinformação e fake news, as pessoas acham que a gente está falando sobre elas e que a gente está falando sobre o seu conteúdo, a sua atitude nas redes sociais, mas na verdade a gente está falando de uma arma de guerra que pode ser usada de maneira massiva por pessoas poderosas que têm dinheiro para isso, e a diferença dessa arma de guerra, por exemplo, para o que a TV já foi, é que ela é muito barata. Então, hoje em dia, para você alcançar milhões de pessoas, você consegue colocar uma empresa usando robôs que manipulam o algoritmo que é a inteligência artificial, robôs que fingem que são pessoas conversando na internet, e o modelo de negócio da plataforma permite com que seja muito barato que aquele debate, aquela notícia alcance milhões de pessoas e ultrapasse fronteiras, por exemplo. Então, no caso de Mianmar, por exemplo, que é o que você trouxe, você tinha um general uma autoridade do governo de Mianmar que queria eliminar da face da terra uma população chamada Rohingya, que é uma população de origem muçulmana, e a maneira com que ele conseguiu fazer isso foi fomentando ódio na população contra aquela minoria étnica. Então, o próprio governo usava do Facebook para espalhar mentiras sobre o comportamento dos Rohingya, sobre a cultura dos Rohingya, sobre eles serem inimigos e sobre serem perigosos, fomentava a população a ser contrária à permanência deles no país, e isso acabou levando não só à expulsão oficial, à retirada de direitos de pessoas, mas a população se virando contra eles e mortes, e linchamentos, e agressões acontecendo. E por que isso é super relevante? Por que isso aconteceu? Porque o Facebook é quase que a internet de Mianmar. Ele controla, a grande maioria das pessoas usam a internet, aquilo que a gente chama de internet, não é só o Google, o Facebook, é o Instagram, né? Tem toda uma gama de sites e aplicativos e programas que a gente pode utilizar. Em Mianmar, por exemplo, o Facebook é majoritariamente como as pessoas conhecem e interagem na internet. Então é um poder gigantesco na mão de um general poder disseminar mentiras, vídeos falsos sobre uma população e acabar ocasionando a morte de centenas de pessoas, um monte de gente tendo que se refugiar em outro país. E o Facebook só reconhecer que errou e não fazer nada porque via que aquilo estava acontecendo, eles conseguem fazer monitoramento depois. A gente não está falando só de eleições para quem não se importa com eleições. A gente está falando sobre vida.
E é por isso que a gente acha tão importante colocar a luz sobre esse problema e buscar a solução para ele. E é impressionante, né?